Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Moreira. Eu sou a Jéssica, tudo bem? Hoje, gente, a gente vai abordar uma coisa muito legal, né, amor? Muito top. Top! É o relacionamento cristão. Exatamente. Foi pedido pela Gleice Kelly e pelo Alex Nascimento, né? E a gente vai dividir em 3 pontos. O primeiro ponto é o que a gente tem que ter, né? O que a gente tem que pensar, né? Requisitos. Antes de você pensar em ter algum relacionamento, né, gente? Porque tem meninos aí de 12 anos querendo namorar e nós vamos dividir em 3 pontos. O que a gente tem que pensar antes de procurar ter um relacionamento? O segundo ponto é o que nós chamamos de romance real. É o namoro, né? O namoro cristão, e a gente chama ele de romance real. E o terceiro ponto é depois do casamento, né, amor? Mas a gente vai dar algumas dicas e depois, quando a gente casar, a gente conta o resto pra você. Então galera, antes de você pensar em ter um relacionamento, tem alguns requisitos, né? Alguns conselhos que a gente orienta você a alcançar antes de você procurar a sua varoa, seu varão, beleza? E o primeiro ponto, né, que a gente orienta assim é como é que tá seus estudos. Você já concluiu seus estudos? Se você pensa em fazer uma faculdade, um curso técnico assim, Enem, vestibular, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Você estudar depois de casado não é fácil, não é fácil, é muito corrido. Eu estou iniciando a faculdade agora, então eu posso falar para vocês, é puxado. Então antes de você buscar alguém, aconselhando você a finalizar seus estudos, né? Ou então tá pelo menos naquela reta final, conclusão dos estudos. E sua vida espiritual, como é que tá? Você faz TSD? Tem uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor? Como é que tá? Então, gente, a vida financeira de vocês, né? Isso acaba que tem a ver com os estudos, né? A vida financeira. Mas assim, tá trabalhando, né? Tem como, principalmente o homem, tem como sustentar uma família, tem como, né, ser o provedor do lar, né? A sua esposa, em qualquer momento, ela pode ficar sem trabalhar. Durante o romance real também, como é que você vai levar pra tomar um sorvete? Açaí. Enquanto vocês estão namorando, eles vão pensar, né? Não tem nem dinheiro pra sair pra comer um cachorro quente. Então, pra que você tá pensando em ter alguém? Né? Então, assim, a vida financeira é muito importante. Né? Se está com as contas em dia, se não tem dívidas, né? Isso tudo tem que ser levado a sério, porque depois do casamento pagar as dívidas, né? E se organizar, vai ficar meio atrapalhado as coisas. A outra coisa que é muito importante é se seus pais e seus líderes estão aprovando esse relacionamento. Aí você, menina, leva o seu varão, né, lá na sua casa, aí sua mãe já avisa, isso aí não vai dar certo. Aí você, não, vai dar sim, eu dou um jeito. Né? Então, assim, leve em consideração o que seus pais falam, o que seu líder fala, né? O que seu pastor fala, leve em consideração. Se eles estão falando para você esperar um pouquinho, que ainda não está no tempo, obedeça. E sua maturidade? Já tem idade para buscar um relacionamento? Porque é o seguinte, nós como cristãos, a gente inicia um relacionamento buscando o casamento. Mas se você tem 12, 13, até 14 anos mais ou menos, você vai casar com 16 anos? Onde a gente tem que ver assim, se você tem idade para isso. Mas isso é uma questão que seu pastor, seu discipulador, seu pai ou sua mãe vai saber te informar direitinho. Entendeu? E a sua maturidade espiritual, como é que tá? Você medita na Bíblia mesmo? Você tem costume de pedir orientação de Deus? Buscar de Deus uma direção para uma decisão que você tem que tomar? Passei recentemente, né, uma dúvida que eu tinha relacionada ao emprego, que eu orei, pedi a Deus assim, senti muita paz de trocar de emprego, graças a Deus eu troquei, foi muito bênção. Então você tem esse discernimento de buscar em Deus uma resposta? E quando você busca, você sabe esperar em Deus? Porque às vezes a gente busca, mas quer assim, geração miojo, quer a resposta em 3 minutos, não é assim não. Tem um tempo de Deus, o tempo de Deus ele é perfeito. Aí vai conversar com Deus, né? Tem um monólogo. Um monólogo, né? Fica lá pedindo, agradecendo e vai embora. Deus nem falou nada. Né? Tem gente que ora que faz TSD tipo assim. Amém. Né? Isso aí que você fez um monólogo. Então não pode ser, você tem que falar com Deus e ouvir Deus falar com você. O TSD é esse, o que você fala e Deus fala com você. Isso mesmo. E tá tentando assim se manter integrado em todas as coisas da igreja, né? Os compromissos da igreja, né, os cultos de celebração, né, na nossa igreja a gente tem o nosso treinamento de líderes, né, tá em conjunto com as pessoas, tá em comunhão com as pessoas, tá em unidade, tá buscando estar sempre nos congressos, nos acampamentos, né, assim, não troca as coisas de Deus por qualquer coisa, né, por um prato de ervilha, né, então assim, coloca Deus acima de todas as coisas, né, a sua varoa, o seu varão tá fazendo essas coisas, você tá verificando se
ele está preferindo ir no jogo, né, nas 4 horas da tarde, ou já está se aprontando para ir para a igreja, não chega atrasado, não falta, né? Essas coisas têm que ser levadas a sério também. Outra coisa, qual que é o testemunho que ele tem passado assim, diante das pessoas? Só diante dos cristãos ele é certinho? Ou quando ele está no meio das outras pessoas do trabalho, né, das pessoas que não conhecem Jesus... Jogando bola? Jogando bola. Como que ele age na hora que chutam a canela dele, dão um empurrão? Como que ele está agindo? Aquela falta de juiz não viu? Isso. Ele é uma pessoa, né, assim, um cara íntegro, uma mulher, né, uma mulher íntegra. Futebol não, gente, mas tem outras ocasiões também que pode ser pensado. A gente está falando do homem, né? Uhum. Mas assim, e é batizado? Né? Ele é batizado, ela é batizada. Isso também tem que ser visto, tá, gente? Olha tudo, a gente tem, igual eu falo, né? Vocês têm tempo de ficar, né? Isso aí eu não gosto, isso eu não gosto. Olha mesmo, escolhe mesmo, coloca diante de Deus, faz uma lista e fala assim, eu quero a minha esposa com cabelos loiros, né? Isso ela pode pintar também, né? Isso é contornável. Eu quero minha esposa de cabelo loiro, eu quero ela alta, né? Tanto fisicamente, mas também como a vida espiritual da sua esposa, né? É uma mulher de Deus, uma mulher que lê a Bíblia, que busca, que ora. Como que você quer a sua esposa? E você? Como que você quer seu esposo? Faz uma lista mesmo, todos os detalhes, né? Eu pedi um homem que tivesse buraquinho no queixo. Gente, eu descobri depois, porque não dá pra ver com isso aqui. Copo cavanhaque. Mas eu pedi um homem com buraquinho no queixo, né? Assim, os mínimos detalhes você tem que pedir. Tem que pedir mesmo. E Deus vai te dar muito além do que você tá pedindo ou pensando. Segundo ponto, galera. Segundo passo, assim, né? Que é durante o que a gente chama de romance real, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente que o romance real, ele não são regras impostas a você. Ele não são coisas que vão limitar você, que vai te proibir. O romance real, eles são princípios. Você e sua varoa, o seu varão vão viver, que vão auxiliar vocês a quando vocês iniciarem, vocês vão estar com um relacionamento saudável, santo e principalmente aprovado por Deus. Então esses são princípios que vão ajudar você a manter essa santidade. Existem alguns tabus, né? Ou algumas perguntas que vocês podem estar pensando assim, a gente pode ou não fazer no nosso romance real? Vocês podem beijar na boca, né? Ô Jéssica, eu posso beijar na boca, eu posso ter contato físico. O que acontece? O contato físico, quanto menor, melhor. Porque quando você tem um contato físico, quando você fica sozinho em casa, né, quando o rapaz vai levar você em casa, né, no carro, quando vocês vão no cinema sozinhos, gente, nós somos carne, né? E a carne não converte. Então... Aqueles hormônios lá, 220 por hora, graças a Deus pelos hormônios, como diria o grande pastor Cláudio Duarte. Justamente. Então, assim, a carne, ela não converte. Então, vamos tentar, né, gente, assim... Vai sair com o rapaz, leva uma amiga, né, tadinha da amiga, mas leva uma amiga, né, leva a irmã mais nova, né, vai ficar em casa, né, o pessoal vai sair, sai junto, não fica sozinho dentro de casa, não fica sozinho no mesmo cômodo, porque às vezes você tá na casa, tem um tanto de gente, mas você tá no quarto sozinho também não vai adiantar. Então, assim, vamos tentar ao máximo ficar separado mesmo pra gente não cair em tentação, né, e não pecar também. O beijo, né, assim, a gente não vai aprofundar muito nessa questão do beijo, mas tem uma coisa que é muito interessante que eu escutei, que o pastor, na hora que vai, né, fazer a cerimônia de casamento, ele fala assim, agora você pode beijar a noiva. Então, assim, se ele está dizendo agora, é porque antes não podia, Antes não podia, exatamente. Justamente. Então, assim, o beijo, ele leva a outras coisas, né? Então, vocês têm que avaliar aí com a sua liderança, né, com seus pastores, e com vocês, entre vocês, o que vocês acham dessa questão do beijo? Porque o beijo vai levar ao pecado, né, à fornicação, e aí já não é interessante. Então, repense sobre isso também. Beleza. Tá, Thiago, a gente não fica muito junto, mas e pelo WhatsApp, Facebook, Skype, Instagram, Snapchat, telefone, sinal de fumaça, né? Bom, galera, isso aí, vocês vão ter que ser muito diligentes quanto a isso, né? Vocês vão ser muito... Vocês precisam ser muito diligentes quanto a isso. Por quê? Uma conversa no WhatsApp pode não ter nada demais, uma conversa no Skype, pelo Instagram, né, pelo direct do Instagram lá, pode não ter nada demais. Mas pode ter.
Entendeu? Por isso que eu tô falando que vocês têm que ser diligentes, vocês têm que se policiar quanto a isso, né? Mais uma vez a gente repete, nada que a gente está falando aqui vão ser regras impostas a vocês. São princípios que nós vivemos e nos trouxe benefícios, né? Então tudo que a gente está falando aqui são como instruções para vocês seguem ou não, né? O que a gente pode falar é que a gente está vivendo e tem dado frutos para a gente. Eu e a Jéssica, a gente vai completar 2 anos de casado. Eita! Amém! A gente vai completar 2 anos. Né? E nesses 2 anos, tanto eu quanto ela melhoramos de emprego, nosso relacionamento melhorou 1000 vezes, né? E virei líder de célula, discipulo, ela discipula. Então, assim, trouxe crescimento, muito crescimento pra gente. Trouxe muito crescimento, né? Então isso aí são coisas que vocês vão precisar de se policiar. Ver se o camarada começa a falar coisa a mais, né, pelo WhatsApp, a menina vai lá e já corta. Né? E assim, sabe esse corte Tramontina? E outra coisa, melhor ainda pra você ver o que esse cara tá querendo, né? Porque, pessoalmente não fala nada, mas é só vocês ficarem no WhatsApp que começa com os papinhos errados, umas coisas esquisitas, aí você já corta mesmo. Então assim, avalie isso aí também até nesses momentos de comunicação pela internet, né? Porque a internet ou ela pode ser benéfica ou não. Vai de você definir o que ela vai ser na sua vida. Gente, agora nós vamos falar 4 pontos, né? Depois que nós, né, nos conhecemos, vivenciamos o romanceal, nós estamos vivendo o romanceal, estamos nos preparativos para o casamento, né? Que agora faltam menos de 3 meses, agora você vai falar que faltam menos de 3 meses. Então assim, nós temos 4 pontos que eu acho que é muito importante para a conduta de um casal cristão, né? O primeiro ponto, que é o mais importante, né, para nós dois assim, é buscar o reino em primeiro lugar. E como que nós fazemos isso? Né? Como foi falado anteriormente, tudo que é disponibilizado pela igreja de vocês, né, tem que ser vivido, né? E lá na nossa igreja nós temos uma orientação muito importante, que é o TSD, que é o tempo a sós com Deus. Isso, né, diz lá em Mateus, que nós temos que entrar para o nosso quarto, né, e buscar o reino, né, buscar a Deus. Né? Quando fala quarto, não quer dizer quarto físico, gente. Quarto é o melhor lugar que você tem, assim, o melhor espaço que você tem para falar com Deus. E quando diz quarto, também está querendo dizer o quarto da bagunça. Sabe aquele quarto da bagunça? Então, é o quarto da bagunça. Eu sei. É isso que você tem que mostrar para Deus, o seu quarto da bagunça, se abrir mesmo e conversar com Deus. Né? Então, buscar ao Senhor em primeiro lugar, fazendo TSD, né? Fazendo jejuns. Nós temos os discipulados também, que é o acompanhamento 1 a 1, levar bem a sério o acompanhamento 1 a 1, os nossos discipulados, né? Os cultos de celebração, o Tadel e etc. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa, congresso, bastante coisa, né? Os dias da família, né? Quando a gente vai lá pro sítio, fica em comunhão com os nossos irmãos. Então, assim, buscar o Senhor em todos os lugares e acima de todas as coisas. O que achamos também muito importante, depois né, que a gente começou a relacionar, é o amor e respeito, né? Lá em Efésios 5:33, é isso mesmo? Efésios 5:33 diz o seguinte, que o homem, né, tem que amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido, né? E se está dizendo isso, gente, não é por acaso, né? Deus não fala nada por acaso. Né? Se está falando para o homem amar a sua mulher, deve ser a dificuldade maior, aquela questão de amar. E se está falando para a esposa respeitar o seu marido, também deve ser uma dificuldade, né? Aquela questão de respeito. E para não virar um ciclo, né? Só se ama quando se respeita, só se respeita quando se ama, né? Vamos fazer o que cada um tem que fazer, que é o nosso dever, e não ficar cobrando o seu direito, né, para o outro. Vamos fazer o que é dever de cada um, e aí o relacionamento fica super saudável. Né? Certa vez a gente, acho que num culto, numa conferência, não me lembro, a gente ouviu o pastor Luciano Subirá falando uma frase que foi muito top, né? Ele falou o seguinte: se no casamento cada um cobrasse menos os seus direitos e fizesse mais os seus deveres, o casamento seria perfeito. Justamente. Só fica cobrando lá, né? Ah, ele não me ajuda. Ah, ele isso, ele aquilo, né? Vamos fazer o que é o seu dever de esposa e ele tem que fazer o seu dever de marido. Mas não fica cobrando isso, entendeu? Deixa ele fazer. E aí, quando ele vê que você está fazendo os seus deveres, ele também vai fazer os deles, né? E amando e respeitando um ao outro, que é muito importante. Exatamente. O terceiro ponto é transparência, galera. A gente achou que transparência, assim, também é muito poderoso quando o quesito é relacionamento, né? Por quê?
Nós sabemos que assim nós somos observados o tempo todo. O tempo todo nós somos observados. E se você não tem uma transparência com a sua esposa ou você com seu marido, qualquer coisinha que chegar no ouvido dele vai virar um tumulto, vai virar uma confusão, né? E, gente, isso em todos os sentidos. Sentido de tentação que você esteja passando, dúvidas que você tenha, desejos que vocês tenham também quando casados, né? Esses desejos, fantasias, tudo vocês podem conversar entre vocês também, né? Não só podem, como devem, né? Conversar sobre isso. Então tudo isso vocês têm que conversar, né? E o quarto ponto que a gente achou muito interessante também, que inclusive ele é ministrado muito pelos nossos supervisores, nossos pastores, né? Que é ter um tempo de qualidade. O que a gente chama de dia da família. Vai ser aquele dia que vai sair você e a sua esposa, você e seu marido, você e seu marido e seu filho, sua filha, entendeu? Vai ser o tempo que vai ser a sua família ali, né? Culto da família também é muito poderoso, que é aquele que vai ter você, vai ser um culto familiar mesmo. Vai sentar você, sua esposa, ou seu marido, seus filhos e ler, estudar, meditar na palavra, né? Então o tempo de qualidade é muito poderoso também. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje que a gente queria deixar para vocês, né? Mandar um grande abraço, né, para Gleice Kelly e para o Alex Nascimento, que foram os que deram a ideia desse vídeo, né? Exatamente, né? E agradeço muito vocês dois aí pelos comentários, por seguirem a gente aí. Deus abençoe muito vocês. Esperamos, né, que tenhamos respondido as respostas. Esperamos que tenhamos respondido as perguntas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro aqui, não só os dois, mas qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo aí, que a gente vai responder. Beleza, galera? E tudo que a gente falou aqui foi baseado, além de vivência, né, de vivência, de discipulado, congresso, foi tudo baseado nessa apostila, o curso do Romance Real, Princípios para um Relacionamento. Uma apostila muito top mesmo. Recomendo a todos vocês pesquisarem essa apostila. Caso vocês tenham dúvidas sobre onde adquirir, pode comentar aí ou entrar em contato com a gente, né? Acesse www.umcasaldecristo.com.br e deixa envia um e-mail pra gente lá, tá? Caso você tenha dificuldade de acessar o site, ache melhor contato por e-mail, contato@umcasaldecristo.com.br, beleza? Deixa seu like aí, curte, se inscreva, vai lá no nosso Instagram, vê nosso dia a dia, né? Tudo que a gente está aprontando, a gente está colocando lá, né? E sobre os prêmios que a gente já falado no nosso primeiro vídeo, nós ainda não temos os 100 inscritos, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente completar os 100 inscritos, nós vamos falar dos 3 prêmios, né? E fazer o sorteio certinho, porque a gente não esqueceu não, né? Galera, só uma observação. Eu reparei que alguns inscritos, eles não estão com o canal liberado. Então a gente não consegue saber quem é você, beleza? Então a gente pede que você que tem seu canal bloqueado, que você libere o canal para que seu nome apareça na lista e que você possa concorrer ao sorteio também, beleza? Isso mesmo. Fiquem com Deus, galera. Deus abençoe vocês. Muita paz, saúde, felicidade, muito amor. Tamo junto. Beijo. Não pode faltar.